Então tu vê, a colega acabou de levantar a questão, professor, tu terminou a gravitação universal? Eu perguntei, até onde eu fui? Falei da lei de atração das massas? O pessoal não respondeu, então eu suponho que eu não tenha falado da lei de atração das massas. Olhando o caderno de uma colega, eu vejo que eu fui até a terceira lei de Kepler, fiz exemplo, inclusive. Mas falta ainda falar da lei de atração das massas e uma série de coisas legais que acontecem depois da lei de atração das massas. Só para o curso não ficar totalmente picado, já que eu iniciei estática na semana passada, deixa eu finalizar estática te mostrando a estática de corpos extensos. Estática de corpos extensos. Estática de ponto material só tinha uma condição de existência: força resultante igual a zero. Agora nós temos que botar no plural isso aí: condições de equilíbrio. A única condição de equilíbrio do estática de ponto material era força resultante igual a zero. A gente obedecia a esta ideia e conseguia descobrir o que estava acontecendo com o corpo. Agora nós precisaremos de uma outra ideia, que o momento resultante também seja zero. Tu vê, né? Temos então que discutir que história é essa. Momento resultante nulo. Essa é uma outra condição para que um corpo extenso esteja em equilíbrio. Observem, isso aqui é um corpo extenso. Se eu fosse fazer a mesma força para cima e para baixo nele, 10 newtons para cima e 10 newtons para baixo, ele poderia ficar parado, ó, resultante zero. Mas eu posso fazer 10 newtons para cima e 10 newtons para baixo, e mesmo assim, ó, ele não fica parado, tá vendo? Ele saiu rodopiando, mesmo tendo 10 newtons ao todo para cima e 10 newtons ao todo para baixo. Quando um corpo tem tamanho, a resultante zero não garante que ele esteja em equilíbrio, porque ele pode rotacionar. E momento é justamente a grandeza física que nos permite calcular a capacidade que uma força tem de rotacionar um objeto. Então, o momento de uma força nada mais é que tu pegar o valor da força e multiplicar pelo braço de alavanca. Braço de alavanca é a distância do ponto de aplicação da força até o ponto de giro. Essa distância deve ser medida perpendicularmente à direção de aplicação da força. Para te mostrar a ideia de momento de uma força, eu vou fazer alguns exemplos aqui, para tu entender como é que se calcula o momento de uma força. A situação mais fácil que tem para calcular o momento de uma força é o seguinte, ó. Imaginem vocês que tem uma barra parafusada na parede de tal forma que ela pode girar em torno daquele parafuso. Tu conhece o tamanho dessa barrinha, desse pedacinho de aço ou madeira que tu faz? Vamos supor que tenha 2 metros. E aí tu vai lá e faz uma força na ponta daquela alavanca, uma força que é perpendicular à própria alavanca. E tu conhece o módulo dessa força, tipo 30 newtons. Nós sabemos que essa barra vai tender a girar no sentido anti-horário. Para que a gente possa calcular qual é a intensidade desta rotação, desta capacidade de rotação que nós temos, quando aplicamos uma força de 30 newtons num braço de alavanca de 2 metros, é só fazer o produto da força pelo braço de alavanca. O que daria nesse caso 60 Nm. Cuidado, hein? Quando a gente viu o trabalho de uma força, trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo, a gente chamava Newton-metro de Joule, porque representava energia. Aqui não representa energia. Eu não vou poder chamar de Joule aquilo ali. É Newton-metro mesmo. Não representa energia. Representa a capacidade de girar um objeto. Uma outra situação um pouco mais perigosa para calcular o momento de uma força
é se a força não for oblíqua, se a força não for perpendicular ao braço de alavanca. Ó, uma situação B já mais perigosa. Ó. Eu tenho lá o meu braço de alavanca, vamos deixar ele agora um pouco maior, 3 metros. Só que a força que eu aplico nele é oblíqua. Ó. Vamos pegar aqui uma força de 100 newtons, só que ela está fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Vocês devem perceber que se eu decompor essa força F em, pode deixar que eu já pego, Fx e Fy, qual dessas forças pode girar aquela barra? Nítido. Já que esse aqui é o ponto de giro, Fx ia tender a esticar a barra para lá, não vai girar. É Fy que gera a rotação. Portanto, o momento da força F não vai ser ela toda multiplicada pelo braço de alavanca, que é essa distânciazinha. Vai ser só o Fy. Ou seja, o aluno primeiro vai ter que decompor o F em F vezes sem ângulo, seno de 30. Fy é igual a 100 vezes seno de 30 é 0,5. Fy igual a 50 newtons. Agora que eu descobri a força que rotaciona a barrinha, eu faço 50 vezes 3, momento igual, 3 vezes 5, 15, 150 newton metro. 150 newton metro. Então tu vê, né? Tem situações que calcular o momento é instantâneo, é só fazer força vezes braço de alavanca. Tem situações que é um pouco mais delicado porque a força é oblíqua. Tu só pode usar a força que é perpendicular ao braço de alavanca para calcular o momento de uma força. E se tiverem várias forças atuando numa mesma barra, no mesmo objeto que gira, aí nós, para poder calcular o momento resultante, precisaremos de um teorema chamado Teorema de Varignon, ou Varignon. Teorema de Varignon ou Varignon, né? Essas pronúncias aí, eu não sei qual é a correta. Eu acabei de dizer, se for italiano, eu teria que falar Ion. Teorema de Varignon seria o seguinte: o momento resultante é o momento da força 1 mais o momento da força 2 mais o momento da força 3 e assim por diante. O momento resultante é a soma dos momentos. Observe, imaginem vocês que eu tenho uma barra que pode girar em torno daquele ponto e eu tenho várias forças atuando nesta barrinha, F1, F2 e F3. Eu conheço essas distâncias todas aqui, ó. Eu conheço. Eu sei que aqui é 2 metros, ali é 1 metro e aqui é 1 metro também. Sei que as forças valem 20, 10 e 30 newtons. Se me perguntarem qual é o momento resultante, eu poderia primeiro calcular o momento da força 1, o momento da força 2, o momento da força 3 e somá-los. Só que cuidado, hein? Observe que tem força que gira a barra num sentido e tem força que gira a barra no outro sentido. Eu vou ter que definir onde é que é o momento positivo, onde é que é o momento negativo. E é tu que faz isso, é tu que decide onde é que o momento vai ser positivo, onde é que o momento vai ser negativo. Por exemplo, se nós selecionarmos que o que gira no sentido anti-horário é positivo, eu sei que o momento 1 vai ser negativo, porque ele gira no sentido horário. O momento 2 vai ser positivo, porque gira no sentido anti-horário, que eu selecionei como positivo, mas a força 3 também gira no sentido horário, por isso também seria menos M3. Momento resultante é igual força vezes braço de alavanca, força vezes braço de alavanca, força vezes braço de alavanca. Momento resultante, a força 1 é 20 newtons e o braço de alavanca é 2. A força 2 é 30 newtons e o braço de alavanca é 2 mais 1, que é 3. A força 3
10 newtons e o braço de alavanca dela é a barra toda, 4 metros. Se nós formos continuar aquela continha trivial ali, nós vamos determinar qual é o momento resultante. Então ficou, o momento resultante é igual menos 40 mais 90 menos 40. O momento resultante deu 10 Nm. O fato de o momento resultante ter dado positivo mostra que a barra vai girar no sentido que eu chamei de positivo, no sentido anti-horário. Então tu vê, né? Para poder te mostrar como é que se resolve problemas de estática de corpo extenso, eu tive que te apresentar a ideia de momento de uma força, te mostrei que tem um cuidado ali de quando a força for oblíqua dela ser decomposta para calcularmos o momento. Tem vestibular que tem um material que já traz aqui a fórmula assim, ó, momento igual a F vezes D vezes seno do ângulo, ele já monta a fórmula com seno. Mas se o cara fornecer um outro ângulo, já seria cosseno, né? Por isso que eu prefiro que o aluno decomponha e faça a conta por conta própria, não com fórmula pronta, né? Que às vezes pode dar dor de cabeça. E deixa eu fazer um exemplo final, então. Deixa eu fazer um exemplo final. Que seria o seguinte, eu te dou uma barrinha, digo que a massa dessa barra é 30 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Eu boto algum objeto em cima dessa barra, um objeto de 10 kg, por exemplo, e ela está apoiada nos pontos A e B. E eu quero descobrir qual é a reação nos apoios A e B. Determine a reação em A e B. Eu vou ter que dar as dimensões dessa barra, eu vou ter que avisar, né, o aluno que daqui até aqui, sei lá, tem 2 metros e daqui até lá tem 3 metros. Então esse sim é um problema de equilíbrio de corpo extenso. Nosso primeiro exemplo de equilíbrio de corpo extenso. Uma barra de 30 kg com 5 metros de comprimento e está sustentando uma caixa de 10 kg na posição indicada na figura. Determine as reações nos apoios A e B. Tudo começa com um diagrama de corpo livre, onde tu vai desenhar a tua barra e em vez de desenhar os objetos em contato com elas, tu vai desenhar as forças atuando em cada ponto de contato. Vai ter a força A e vai ter a força B, vai ter o peso da barra atuando bem no meio dela e vai ter a força-peso dessa caixinha atuando um pouco mais à direita do peso. Vou chamar de F, o peso daquela caixinha. Já que a força, né, já que esse objeto está em equilíbrio, eu sei que a força resultante é 0, mas eu sei que o momento resultante é 0. Uma dica preciosa para tu matar problemas de equilíbrio de corpo extenso é começar fazendo a equação do momento. Escrever sempre momento resultante igual a 0. Não se esqueça que momento tem sentido positivo e sentido negativo, é tu que decide. Para eu não ficar quebrando a cabeça, eu sempre digo que o anti-horário é positivo. Outra coisa, tem uma distância, tá vendo na fórmula do momento? Tu precisa definir qual é o ponto que tu vai calcular as distâncias. Dica preciosa, escolha o ponto de giro como o ponto onde atua uma força desconhecida. Eu já conheço a força F e conheço a força P. Não conheço nem FA nem FB. Por isso que eu vou selecionar o ponto A como ponto de giro, bem onde atua a força A. Isso também pode evitar uma dor de cabeça enorme de fazer isso. Momento resultante em relação ao ponto A igual a 0. O que gira nesse sentido é positivo, o que gira no sentido oposto é negativo. Quantas forças tem atuando na minha barrinha? 4 forças, então vai ter o momento da força FA, o momento da força F, o momento do peso, mais o momento da força FB, elas todas somadas têm que dar 0. A força FA vai fazer um momento positivo ou negativo? O que tu acha? Nulo, né? Se eu pegar a barrinha
vem pelo ponto de giro, que é o ponto A, e aplicar com o dedão a força no ponto A, tu vai ver que não vai girar. Então o aluno não sabe dizer se é mais ou menos esse momento. Vou colocar aqui mais ou menos, como se a gente não tivesse percebido que é nulo. Parabéns, hein, garota? Se eu faço a força F, o momento é positivo ou negativo? Tá vendo que girou no sentido oposto que eu defini como positivo? Por isso que é negativo. Se eu faço a força P, gira no sentido positivo ou negativo? Negativo também. Se eu pego a barrinha no ponto de giro ali, tu pode pegar o teu lápis e fazer isso, sacou? E faz a força FB lá na ponta, ele gira em que sentido? No sentido positivo. Nesses 10 anos de sala de aula eu vejo que o aluno erra mais nesses sinais, ó. Se tu fizer o que eu estou fazendo para ti, pegar a coisa, né, o lápis, a lapiseira, a caneta e fizer com o outro dedinho a forcinha, tu não vai errar o sinal. Como é que se calcula o momento? O momento é força vezes braço de alavanca. 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 Se é uma questão discursiva, é legal tu escrever tudo isso. Uma hora tu vai estar tão fera que tu já vai escrever direto. Força, distância igual a zero. Vai jogar os dados e vai matar a questão. Mas tem que começar a comer pelas beiradas aí. A força FA eu não sei quanto é. Só que a distância dela até o ponto A é zero. Ah, por isso que estava dando zero. Ó. A força F é o peso do objeto de 10 kg. Como 10 vezes 10 na matemática profunda é 100 newtons, eu sei que essa força F é 100. E o braço de alavanca é 2. O peso da barra, que tem 30 quilos, 30 vezes 10 dá 300 newtons. O peso da barra é 300 newtons. E qual é o braço de alavanca dela até o ponto A? Que distância é daqui até o ponto A? Metade da barra. A barra ao todo tem 5 metros. A metade de 5, 2,5. Mais a força FB eu não sei quanto é. E o braço de alavanca da força FB até o ponto A é a própria barra, que são 5 metros, igual a zero. Aqui acabou a física, matemática básica. Zerou, menos 200, 600, 750, menos 750, mais 5FB, igual a zero. Isso vai dar menos 950, menos, passa para o outro lado, 5FB igual a 950, está multiplicando, passa, FB é igual a 900 por 5 dá 180, mais 10, 190 newtons. A força que está atuando no suporte B é de 190 newtons, equivalente a uma massa de 19 quilos. Só que eu ainda não sei a força atuando no apoio A, e ele queria as reações dos apoios A e B. Eu poderia fazer uma nova equação do momento, por exemplo, usando o ponto B como ponto de giro, e aí eu descobriria FA. Mas como vocês puderam observar, uma equação de momento é bem chata. Pois não. É isso que eu vou fazer, porque a força resultante é zero. Parabéns, garota. Então eu vou dizer que o que é para cima é positivo. Observe que é diferente de dizer que o que gira para um lado é positivo. As forças que atuam para cima, FA e FB. FA mais FB que atuam para cima, menos P e menos F que atuam para baixo, menos P e menos F tem que dar zero. FA eu descobri? Não. FB eu descobri, 190. O peso da barra eu sabia desde o começo, 300. A força F, que é a caixinha de 10 kg fazendo a barra, eu também descobri, 100. Isso tem que dar zero para estar em equilíbrio. Menos 400 com 190 dá menos 210. E menos passa para o outro lado, mais. Assim eu descubro que a força no apoio A é 210 newtons. Assim eu descobri as forças que estão sustentando esta barra. Eu perguntaria, por que o apoio A teve que fazer mais força do que o apoio B? Porque essa
objeto não está no meio, né? Está para a esquerda. Então o A vai ter que fazer mais força. É isso mesmo. Se esse objeto estivesse bem no meio, as forças todas seriam divididas igualmente. Os 40 quilos seriam divididos igualmente, aí daria 200 newtons em cada apoio. Como o objeto não estava bem no meio, o apoio A teve que fazer mais força. Cara, olha que desafio que tu tem aí, cara. Tens que fazer algum exercício desta parte. Para que nós não possamos culpar o nosso material, de repente, por falta de exercício, olha que fácil, exercício. Tá com preguiça de ir no Google? Não tem problema, o tio passa um. Aí, guritinho, a massa da barra é 80 quilos, a caixinha tem 50 quilos, e eu modifiquei as distâncias para 4 metros e 6 metros. Quem não fizer vai pro inferno. Inferno vivido na terra, com baixo salário, esse que é o pior. Certo? Porque lá no inferno da matemática estarei eu perturbando vocês. Muito bem, teu exercício mínimo, tarefa mínima. Tu vai precisar de uma semana para digerir isso, para pensar um pouquinho. Então na próxima aula a gente pode começar a finalizar a gravitação universal. Valeu!